Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Giro NetoCast. Criança não namora. Entenda os perigos de incentivar esse comportamento com seu filho. Fonte: Pais e Filhos UOL. Não dá para comparar o que as crianças chamam de namoro com o relacionamento dos adultos. A infância é aquele momento gostoso da vida em que somos livres para nos divertirmos e sermos quem quisermos. Quando a criança começa a andar, a falar, a conhecer o mundo e, principalmente, o outro.
passa a querer fazer o que todas as outras pessoas ao seu redor fazem. Andar de salto alto, passar maquiagem, usar o celular da gente, dirigir o carro da família. Namorar está na lista. Mas assim como ela não vai pegar a chave e sair com o carro da garagem, não vai namorar de verdade. Criança não namora. Tem amigos. Não dá para comparar o que eles chamam de namoro com o relacionamento dos adultos. Passar a falar que tem um namoradinho ou namoradinha na escola é sinal de que seu filho ou filha está se desenvolvendo normalmente. Quer dizer que ele já percebeu que não pode realizar a fantasia de namorar a mãe ou casar com o pai. Dos 3 aos 6 anos, as crianças estão imersas em experiências de paixões, além de perceber as diferenças corporais entre homem e mulher, explica a psicanalista Soraya Bento Gorgatti, mãe de Gabriel e membro do Instituto da Família. Ela conta que toda essa tensão relacionada à idade está ligada à fase do complexo de Édipo. Com o tempo, eles percebem que os pais já têm companhia e procuram outro namoradinho, na verdade um amigo mais especial. Amigo, ok? O tal do namoro, como eles chamam, não tem de ir além de querer ficar perto, pegar na mão, abraçar. E só. Quando a coisa passa do limite é que os pais e professores precisam interferir. Para que o desenvolvimento da criança siga um curso adequado, os adultos precisam colocá-la no seu devido lugar, diz a psicoterapeuta Silvia Petrilli, filha de Risoleta. Ou seja, no lugar de criança. Cabe a nós explicar aos filhos que gente pequena não namora, mas tem amigos, gosta e sente carinho por eles. Namoro mesmo, só depois de grande. Na era da sexualização, isso tem atingido cada vez mais as crianças, que não estão preparadas para receberem esses estímulos, tanto neurologicamente, quanto fisiologicamente. Precisamos lembrar e relembrar que criança tem que ser criança, explica Camila Cury, psicóloga e presidente da Escola da Inteligência, filha de Augusto Cury e mãe de Alice Augusto. O caminho do meio. Para que as crianças entendam o que os adultos querem dizer, não dá para incentivar nem ficar falando no assunto o tempo todo. É importante deixar de lado aquelas brincadeirinhas do tipo fala pra sua avó da sua namoradinha ou me conta, filha, você namora aquele menino bonitinho da sua sala. É aquela velha e boa medida do meio termo, não pode incentivar nem reprimir demais. Nada de fazer do namorico um assunto, porque não é. Proibir nunca é uma boa estratégia quando se trata de sexualidade. Quanto mais bola os pais derem para o tema, mais eles reforçam o comportamento, pois a criança saca rapidinho como provocar os adultos, afirma Maria Cecília Pereira da Silva, mãe de Marina e João, autora do livro Sexualidade Começa na Infância. O seu papel é mostrar o que é certo e errado, não simplesmente reprimir as manifestações de afetividade. Também é importante não tratar o assunto como se fosse proibido ou reprimir totalmente seu filho toda vez que ele mencionar o namoro. Se os pais já cortam o assunto logo de cara, a criança vai atrás do amiguinho ou pesquisar na internet e acabar descobrindo coisas que não se adequam à sua idade, explica Camila. Meninos versus meninas. Em uma sociedade patriarcal e machista, também é importante tratar os meninos e meninas da mesma forma em relação aos namoros no futuro. Aquela história de que o menino precisa conquistar namoradinhas para ser o garanhão, enquanto a menina deve se resguardar e reprimir suas vontades precisa cair por terra. Existe esse conceito social e a visão de que o homem tem que ser macho. Mas cada vez mais, a sociedade caminha para uma relação mais madura e os pais precisam orientar os filhos e filhas de forma igual em relação ao namoro e os relacionamentos afetivos. Os pais precisam ensinar aos filhos que o número que meninas que o filho pega não o faz mais homem, assim como uma menina não precisa ser a Virgem Maria para ser respeitada, por exemplo, defende Camila. Na escola. Como o convívio com crianças da mesma idade começa mesmo na escolinha, é lá que a coisa pega mais. Quando o aluno começa a perturbar os coleguinhas, levantar a saia da menina ou brigar com os outros por causa do amigo, orientamos a criança e também os pais para que não incentivem esse tipo de atitude, afirma Nilsa Barros Leal, mãe de Fernanda, coordenadora da educação infantil do Colégio Humboldt. Mais uma vez, é questão de bom senso, que infelizmente nem todo mundo tem. Tem mãe que compra presente para o namoradinho da filha no Dia dos Namorados,
Ou então o pai que acha engraçadinho o filho levantar a saia das garotas, conta Kátia Chedid, mãe de Rodrigo, Mateus e Leonardo. Para ajudar na difícil tarefa de lidar com a sexualidade infantil, algumas escolas oferecem palestras com especialistas. Por mais que seja um namoro de brincadeirinha, muitas vezes as crianças sofrem se o amigo não corresponde. Nesses casos, é preciso ter sensibilidade para explicar que esses sentimentos de tristeza também passam. Um termômetro para saber se seu filho está passando bem por essa fase de descobertas é a brincadeira. Toda vez que uma criança deixa de brincar, devemos nos preocupar. Essa é a forma de ela dizer que algo não vai bem, indica a Maria Cecília. Repetindo, criança não namora, só brinca de namorar. Nada de adultização e vulgaridade. Tudo tem a idade certa para acontecer. Giro NetoCast. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Giro NetoCast. Por que tantas pessoas se distanciam de suas famílias? Fonte: bbc.com. Costumamos dizer que aproxima as pessoas, mas também pode dividir. A autora de livros de receitas Nandita Goodbull viveu isso na pele. Sua abastada família indiana, que costumava contratar cozinheiros para trabalhar em suas casas, desaprovou a profissão que ela escolheu. Quando seu livro mais recente, 10.000 línguas, Os Segredos de uma Cozinha Complexa, em tradução livre, mergulhou a fundo na história da família, ela enfrentou ainda mais resistência. Obviamente, não tratava apenas de comida. Mudando receitas tradicionais, e explorando partes da história de sua família sobre as quais os outros tinham um senso de propriedade, ela foi vista como alguém que desafiava a hierarquia familiar. E alguns parentes pararam de falar com ela. A história de Goodbull está longe de ser incomum. O distanciamento familiar tem sido definido como o afastamento e a perda de afeto que ocorrem ao longo de anos ou mesmo décadas em uma família. Não está claro se isso está aumentando nos dias de hoje, já que é um campo de pesquisa relativamente novo. Uma pesquisa da Stand Alone, instituição de caridade do Reino Unido que apoia pessoas afastadas de familiares, aponta que isso afeta pelo menos 1 em cada 5 famílias britânicas. Nos Estados Unidos, um estudo da Universidade Purdue com mais de 2.000 pares de mães e filhos descobriu que 10% das mães se distanciaram de pelo menos um filho adulto. Em outra pesquisa americana, esta da Universidade Kean, descobriu que mais de 40% dos participantes se distanciaram de um familiar em algum momento e apontou que, em grupos como de estudantes universitários, isso pode ser quase tão comum quanto o divórcio. Becca Blind, fundadora do Stand Alone, perdeu o contato com os pais. Ela diz que o assunto é muito mais debatido hoje do que há 5 anos. Isso é confirmado por dados do Google que mostram um crescimento constante de pesquisas com termos relacionados ao distanciamento familiar, principalmente no Canadá, na Austrália e em Singapura. Meghan Markle e a família real definitivamente levaram o tema da desavença familiar para as manchetes, diz Blind. A duquesa de Sussex, que foi em 2018 a pessoa mais pesquisada no Google no Reino Unido, e a segunda nos Estados Unidos, falou recentemente sobre sua difícil relação com o pai. O ator Anthony Hopkins também reconheceu em uma entrevista no ano passado que ele mal conversou com sua filha em 2 décadas. Distanciamento familiar é mais comum em algumas sociedades. Embora exemplos de distanciamento familiar possam ser encontrados em todo o mundo, é algo mais comum em algumas sociedades. Um fator de influência parece ser a existência ou não de um forte sistema público de assistência e apoio à população. Em países com programas de bem-estar social robustos,
As pessoas simplesmente precisam menos de suas famílias e têm mais flexibilidade para manter ou não esses laços. Na Europa, por exemplo, pais em idade avançada e filhos adultos tendem a interagir mais e a viver mais perto uns dos outros em países mais ao sul do continente, onde a assistência pública é mais limitada. Fatores financeiros também se relacionam com outros aspectos, como educação e raça. Na Alemanha, níveis mais altos de instrução dos filhos estão associados a maiores taxas de conflito com os pais. Megan Gilligan, gerontóloga da Universidade Estadual de Iowa, observa que, nos Estados Unidos, as famílias de minorias raciais tendem mais a morar juntas e a ser mais dependentes das trocas que ocorrem no âmbito familiar. Em Uganda, o distanciamento familiar está em ascensão, diz Stephen Wandera, demógrafo da Universidade Makerere, em Kampala. As famílias ugandenses têm sido tradicionalmente grandes, o que se mostrou crucial nas últimas décadas, quando membros de uma família tiveram de cuidar de pessoas órfãs ou afetadas pela guerra civil ou pela AIDS. Mas em pesquisas recentes, Wandera e seus colegas identificaram que 9% dos ugandenses com 50 anos ou mais moram sozinhos, um índice surpreendentemente alto. Isso não é o mesmo que a alienação familiar, é claro. Mas Wandera diz que, à medida que as famílias se tornam menores e mais nucleares e que a urbanização aumenta, a prevalência do distanciamento provavelmente se intensificará. Isso não vai acontecer imediatamente. As normas culturais ainda são fortes e levam tempo para desaparecer, diz ele. Mas Wandera espera mudanças dentro de 20 anos. Mas não significa que governos devem limitar o apoio financeiro a pessoas idosas para incentivar famílias mais fortes. A cultura familiar espanhola tem sido chamada de mais coercitiva do que, por exemplo, na Noruega, onde as relações intergeracionais são geralmente mais amigáveis, porque são uma opção e sofrem menos pressões financeiras. Por que isso acontece? O divórcio contribui para a perda de relacionamentos familiares, especialmente com os pais. Assim como manter segredos. O abandono de parentes com identidades marginalizadas também é um fator comum, como a rejeição familiar a minorias sexuais e de gênero no Vietnã, por exemplo. Mas o distanciamento é muitas vezes algo silencioso e pouco dramático. Gilligan explica que é tipicamente gradual, em vez de um grande acontecimento. As pessoas que ela entrevistou costumam dizer que não sabem bem como isso aconteceu em vez de apontar para um incidente específico. Ainda assim, mesmo que os gatilhos pareçam triviais, eles refletem uma tensão de longa duração. As famílias que buscam se reconciliar devem reconhecer que é improvável que conflitos sejam apenas incidentes isolados. Por isso, pode ser importante lidar com os eventos do passado. Para aqueles que buscam a reconciliação, ou para evitar o distanciamento desde o início, evitar fazer julgamentos também pode ser útil. Em sua pesquisa com mães em idade mais avançada, 10% das quais se afastaram de um filho adulto, Gilligan descobriu que o fator mais relevante foi um descompasso de valores. Por exemplo, se a mãe realmente valorizava as crenças e práticas religiosas e o filho as violava, a mãe realmente ficava ofendida. Estes fatores vão além da religião. Uma mãe que valorizava muito a honestidade cortou o relacionamento com um filho que mentiu, enquanto uma mãe que valorizava a autoconfiança parou de falar com uma filha que acreditava ser dependente de um homem. As mães descreveram coisas que elas simplesmente não conseguiam superar, que aconteceram e que tinham sido perturbadoras para elas, diz Gilligan. Isso continuava a ressurgir nos relacionamentos. Então, elas nunca superavam. E como no clássico filme japonês Rashomon ou na série de Affair, duas pessoas podem ter lembranças tão diferentes da mesma experiência que é quase como se não fosse a mesma experiência. Filhos adultos no Reino Unido, por exemplo, na maioria das vezes mencionam o abuso emocional como a causa do distanciamento de seus pais. Mas é muito menos provável que os pais mencionem o abuso emocional, que se refere a tentativas persistentes de controle por meio de humilhação, crítica ou qualquer outro tipo de comportamento negativo. Em vez disso, se referiram mais frequentemente a causas como divórcio ou expectativas incompatíveis. Como a pesquisa de Gilligan era focada em mães, ela não falou com os filhos. Então, é difícil saber se o mesmo se aplica a eles.
Mas de qualquer forma, essa desconexão é comum. O filho adulto se distanciou e os pais não estão se comunicando sobre o que os incomoda. Então, eles não conseguem chegar a um acordo, diz ela. E, claro, se uma pessoa fica na defensiva ou não está disposta a ouvir, a dupla pode se falar sem se comunicar de verdade. Havia uma rigidez em relação à família na geração do pós-guerra no Reino Unido, diz ela. As pessoas viam seus relacionamentos familiares em termos de conceitos como dever e autossacrifício, o que, às vezes, significava que as pessoas suportavam abuso físico ou emocional, ou não percebiam isso. Entre irmãos, valores e expectativas incompatíveis também desempenham um papel. Mas o favoritismo dos pais é outro fator significativo. As vantagens do distanciamento familiar. Poderia ser mais simples ver o distanciamento familiar como algo apenas negativo, mas a realidade é mais complexa. Assim como os tabus sobre o divórcio podem manter mulheres presas a casamentos abusivos, uma crença na santidade das famílias pode manter as pessoas sofrendo desnecessariamente. Parte da literatura sobre o tema diz, na verdade, que a alienação é talvez a melhor maneira de lidar com esses tipos de relacionamentos, diz Gilligan. Se os relacionamentos são conflitantes, se estão causando tanta angústia, talvez seja a maneira mais saudável de pais e filhos adultos lidarem com isso. As pessoas podem sentir que cortar relações tóxicas foi a escolha certa. O estudo da Stanalone descobriu que, para mais de 80% das pessoas afetadas, cortar o contato está associado a alguns resultados positivos, como liberdade e independência. Pode ser um passo crucial para se livrar de abusos. Também é importante notar que o distanciamento nem sempre é permanente. As pessoas se afastam e se reaproximam. Trang Nguyen, pesquisador de saúde pública da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, diz que, entre as famílias vietnamitas, onde há rejeição parental de mulheres LGBT ou homens trans, geralmente os irmãos se mantêm mais próximos, e o apoio de um irmão ajuda muito. O distanciamento familiar é doloroso, em parte porque é uma perda ambígua, sem um desfecho ou encerramento. E também há o fato que muitas pessoas não entendem por que isso acontece com alguém. Cortar o contato com um membro da família pode ser muito doloroso devido à forma como a sociedade não entende bem e atribui a isso um aspecto de vergonha ou reprovação. Especialistas dizem que pessoas que já estão isoladas de suas famílias não devem se sentir ainda mais alienadas por causa de sua situação, seja algo derivado de uma situação sobre a qual tinham um pouco controle ou de uma decisão que dificilmente foi tomada facilmente. Do ponto de vista acadêmico, o estigma também dificulta saber exatamente quantas pessoas estão afastadas de suas famílias. É muito provável que seja algo subestimado em culturas em que é socialmente inaceitável discutir conflitos familiares. A autora Goodbole conhece bem esse estigma. Eu já aceitei que pode demorar um pouco para as pessoas entenderem, e algumas nunca conseguirão. Estou em paz com isso, diz ela. Aparentemente, o distanciamento familiar nem sempre é algo que precisa ser consertado. Mas, como acontece com outras experiências dolorosas, a vergonha derivada desta situação pode. Giro NetoCast. E aí galera, beleza caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Livcat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Giro NetoCast. Pessoas que leem são mais felizes, afirma nova pesquisa. Fonte: Revista Galileu.
A leitura melhora nossos relacionamentos e ajuda a criar conexão entre as pessoas. Um bom livro pode ser um grande amigo para nossa rotina. E agora uma pesquisa encomendada pelo Kindle, plataforma de leitura da Amazon, e conduzida pela consultoria Kelton Global em 13 países, com 27.305 participantes, mostra o quanto ler é um hábito essencial. De acordo com os resultados obtidos no estudo, a leitura aumenta a felicidade e também pode nos ajudar a nos conectar uns com os outros e melhorar nossos relacionamentos. Segundo a pesquisa, 71% dos leitores semanais dizem que se sentem mais felizes, em comparação com 55% dos outros leitores. O aumento do relaxamento e os efeitos positivos da leitura podem ser os motivos pelos quais os leitores se sentem mais felizes do que aqueles que leem com menos frequência ou não o fazem. Com tantas notificações das redes sociais, muitas pessoas fazem da leitura sua principal atividade de cuidado para si. Inclusive, a pesquisa revela que é comum que as pessoas cancelem planos ou atividades sociais para dedicar tempo para a leitura. Mais de 70% dos participantes admitem ter escolhido um livro ao invés de sair. Na questão dos relacionamentos, a pesquisa mostra que leitores usam livros para estimular conversas significativas e criar conexões mais profundas com outras pessoas. Mais de 80% acredita a leitura melhoras em seus relacionamentos e 81% ficam ansiosos em discutir pelo menos um aspecto de algum livro com outras pessoas. Em relacionamentos amorosos, mais de 65% dos entrevistados em todo o mundo concordam que a leitura é um hábito que gera atração e 41% dos casais globais dizem que discutir livros foi uma das coisas que os fizeram se apaixonar. E a importância vai além, com quase 30% dos leitores casados ou em um relacionamento dizendo que questionariam sua relação com base nos tipos de livros ou gêneros escolhidos por seu parceiro. Além disso, quase 29% dos entrevistados afirmaram que questionariam seu relacionamento caso o parceiro não fosse um leitor. As pessoas também estão querendo dedicar mais tempo à leitura, com quase metade dos participantes, 45%, afirmando que estabeleceram como meta de desenvolvimento pessoal para este ano ter o hábito de ler mais livros. Por sinal, o objetivo de dedicar-se à leitura é superior ao desejo de perder peso em países como o Brasil, China, Índia e México. Giro NetoCast. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com,
Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Nossa, de novo! Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com toque a mais. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones. Para aqueles que curtem fazer um download dos podcasts, o NetoCast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores. O iTunes, para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera. Vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast, deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post.